Olá! No Conexão Terceiro Milênio desta semana eu recebo aqui nos estúdios da nossa televisão o professor do Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá, Francisco Giovanni Vieira. Ele que escreveu recentemente, junto com outros dois pesquisadores, um livro que traça o perfil do consumidor de Maringá e de outros municípios do noroeste do estado do Paraná. Professor Francisco, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, Everton. Gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores, em meu nome, em nome do professor Galileu Maia e do Luiz, com quem eu escrevi o livro, quer dizer, nós três escrevemos o livro juntos. Então, agradeço a oportunidade de poder falar para os telespectadores da TV Milênio. Comportamento do consumidor no varejo, este é o nome do livro, né? Este é o nome do livro. O livro ele procura retratar, ele procura traçar um perfil, um panorama geral dos consumidores da região noroeste do Paraná. Esse panorama foi feito ou foi construído com base em pesquisas bem sólidas do ponto de vista científico. Nós entrevistamos cerca de 5.000 pessoas. Um bom número, né, professor? É um bom número. Ao longo de 5 anos, quase 6 anos de trabalho de pesquisa, que foram feitas 13 pesquisas em 9 cidades aqui da região. Essas cidades são Maringá, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, Goiôerê, Nova Londrina, Iporã, Umuarama, se eu já falei, enfim, 9 cidades aqui da nossa região noroeste do Paraná. Algumas a amostra foi com 3% de margem de erro, outras a amostra foi com 4%. Mas ao todo, ao longo dessa série histórica de quase 6 anos de levantamento de dados, nós entrevistamos um pouco mais do que 5.000 pessoas. Professor, 9 municípios da região noroeste, a partir de Maringá, que talvez seja o maior polo, né? É o maior polo desses municípios, a grande metrópole. E o interessante disso tudo, inclusive foi o motivo do nosso convite ao senhor, é saber que pesquisas como essa, que normalmente são feitas em grandes centros, agora nos ajudam a compreender a realidade socioeconômica da região de Maringá, né? Esse foi o intuito também, professor, de sair dos grandes centros e trazer números concretos da nossa região? Sim, sem dúvida. A sua pergunta me dá a oportunidade de contextualizar a pesquisa de uma forma bastante clara. É bem verdade que a maior parte do conhecimento produzido a respeito de perfil de consumidores, ou a respeito de estrutura de varejo, de como o comércio de determinadas regiões operam, ele se dá praticamente numa base dos grandes eixos brasileiros, né? Especificamente São Paulo e Rio de Janeiro. Então se conhece muito pouco da nossa realidade em termos detalhados. Então a gente poderia também ter feito algo vinculado particularmente à cidade de Maringá, que é o polo da região metropolitana. Mas nós não entendemos dessa forma, procuramos expandir um pouco mais. E a base de tudo foi um programa que se chama Varejo Mais, do Sebrae, que é um programa de busca de melhoria da estrutura de varejo, de profissionalização, de busca de resultados aqui na nossa região. E nós usamos essa base de dados, trabalhamos um pouco mais, e foram feitas cerca de 60 perguntas, com inúmeras variáveis, quase 50 variáveis, para se entender como que as pessoas compram, que tipo de preferências elas têm, quais os atributos que são mais importantes. E a gente procurou investigar o comportamento do consumidor em relação a, por exemplo, compras de ambulantes, compra de internet, compra do varejo de rua, daquela loja de rua, e o perfil desse consumidor de um modo geral. Então nós temos hoje, neste livro que nós lançamos recentemente, um conjunto de informações que elas podem ser extremamente úteis, tanto para os empresários, para a comunidade que nos assiste, que tem algum tipo de negócio, algum tipo de estrutura no varejo, ou que tem amigos ou parentes, e também para as pessoas que trabalham do ponto de vista acadêmico, nas instituições de ensino superior aqui da nossa região. Tem um material muito rico, porque pode ser usado tanto do ponto de vista didático, pedagógico, quanto do ponto de vista do próprio praticante, do próprio empresário que tem o seu pequeno ou médio empreendimento, que ele vai entender que pessoa é essa que o procura, que entra na sua loja, que pode fazer as compras na sua loja. Professor, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando em casa quer saber como que pensa o consumidor de Maringá e desses outros municípios, né? 6 anos de pesquisa, o que mudou? Uma breve análise, depois a gente vai detalhar alguns tópicos aqui, né? As principais características. O que mudou nesse contexto todo econômico e social da nossa região? Muito bem. O que mudou, a nossa região, ela reflete, de um modo direto, aquilo que acontece do ponto de vista macroeconômico no Brasil como um todo.
O índice de compra, por exemplo, pela internet, e com o avanço da tecnologia, com o avanço dos provedores, com a facilidade da comunicação, com a pressão também, uma tentativa maior de vendas de serviços de internet por meio de provedores das próprias companhias telefônicas, mudaram sensivelmente o volume de compras feito pela internet. De um modo geral, a nossa renda melhorou. Nós estamos numa região do Brasil, que é a região sul, e a região noroeste do Paraná também está nisso, quer dizer, ela está imbricada, ela faz parte dessa região, que tem o menor índice de analfabetismo e a maior renda per capita do país. O nosso consumidor tende a ser um consumidor muito mais exigente, que busca qualidade, que busca variedade de produtos, e isso varia de homem para mulher, a gente pode detalhar isso ao longo da nossa conversa aqui, mas de um modo geral, a mudança principal que nós observamos foi uma ascendência da classe C e D, que reflete, como eu falei inicialmente, um movimento macroeconômico, e especialmente a quantidade, o percentual de pessoas que estão comprando de ambulantes, que aumentou significativamente. Ambulantes que nós chamamos são aquelas vendas que não são realizadas na estrutura de varejo formal. É quando a pessoa não adentra o espaço da loja física, ela compra de alguém que oferece no ambiente de trabalho ou que oferece na sua própria residência ou de um conhecido, de um amigo, de um parente. E também um volume de compra pela internet. Isso mudou sensivelmente. Então, na verdade, um outro fator. Então, 3 coisas para finalizar a resposta à sua pergunta mudaram e, digamos assim, foram incrementadas ao longo desses 6 anos. Uma é o volume de compras realizado fora das cidades de origem. Por exemplo, quem mora em Campo Mourão comprando em Maringá, ou quem mora em Paranavaí comprando em Maringá, ou quem mora em Goiorê comprando em Cianorte. Coisas, por exemplo, desse tipo. Isso mudou e aumentou, houve um incremento. Uma outra coisa foi o número de compras realizadas de ambulantes, como eu mencionei. Isso também aumentou. Hoje, por exemplo, nós temos a cada 3 pessoas, uma tem, na nossa região noroeste do Paraná, o hábito de comprar regularmente de ambulantes. E o aumento também na incidência de compras realizadas por meio da internet. São coisas interessantes, professor. No caso de Maringá e dessas cidades, as pessoas estão comprando mais pela internet e compram de ambulantes. Poderia dizer assim que elas não querem mais sair de casa e enfrentar fila no comércio tradicional? Seria isso ou não? E por outro lado, a gente vê também os moradores de cidades menores indo para os centros maiores, né? Para Paranavaí, vindo para Maringá, Campo Mourão, Cianorte, vindo para Maringá. Como que acontece também o inverso, né? De Maringá, muita gente ainda vai para fora, né? Sim, sem Londrina, dúvida. Curitiba, Maringaenses vão a Londrina, vão a São Paulo, vão a Curitiba. É uma espécie de polo gravitacional. A região metropolitana maior ou o centro comercial maior, ele tende a atrair consumidores de centros comerciais menores. Isso aí existe inclusive uma teoria que se chama teoria gravitacional em torno de grandes centros urbanos. Então isso é um movimento relativamente natural. Maringá ganha consumidores de regiões ou de cidades menores e essas cidades menores ganham consumidores de cidades menores do que elas, né? É uma questão como se fosse uma espécie de um efeito cascata. Por outro lado, a sua hipótese ela é bastante provável, embora nós não a tenhamos investigado em termos de razões, dos porquês. Nós investigamos o que tem acontecido. Mas é muito provável que as pessoas não queiram sair de casa como antes. Mas não só não queiram sair de casa como antes, elas buscam alternativas, elas buscam opções. Por exemplo, a internet hoje ela oferece uma possibilidade muito grande das pessoas fazerem pesquisas de preço, compararem variedade de produtos, tipos de produtos, categorias de produtos. E após obterem essas informações, elas decidem, por exemplo, onde realizar a compra. Mas existem muitas pessoas que compram em casa. Por exemplo, há supermercados aqui da nossa cidade hoje que já fazem aquilo que os supermercados de São Paulo faziam há algum tempo atrás. Esse supermercado, por exemplo, eles possibilitam a compra de sua própria casa. Você entra no website, faz a compra de frutas, verduras, cereais, massas, bebidas, o que você quiser, eles entregam em casa.